Olá, crianças do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, nós vamos dar continuidade com as nossas aulas de história, certo? Essa é a nossa quinta aula de história e nós vamos, com o nosso capítulo 3, que é Patrimônios Brasileiros, certo? Então, gente, nós sabemos que o patrimônio brasileiro, já está falando, né? De todos os brasileiros. Então, o patrimônio brasileiro, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, que a história é considerado históricos, né? São compostos de apenas, por exemplo, de algumas ruínas, por exemplo, aqui, ó. Essa praça, ela tá, né, com alguns defeitos, né? Então, a construção, ela tá, vamos dizer assim, não em ruínas, mas está precisando de uma reforma, tá? Então, essa reforma, ela é refeita, reconstituída, né, de acordo com o que era antes, né? Não muda, por quê? Porque tem um valor histórico, tem um valor cultural, tem um valor sentimental, né? Então eles fazem com que volte tudo normal como era antes, igual. Então eles fazem uma reconstrução que passa por um processo de muito cuidado para ver como era que era antes, né? Ele passa por um processo de restauração, né? Ele vai restaurar, tá bom? Aquela imagem, aquela praça, né? Aquele monumento, aquele hotel, aquele edifício, tá? Então são pessoas preparadas, pessoas estudadas, né? Com edificações, certo? Então vocês já entenderam, né? Então, gente, deixa eu te falar mais um pouco, né, sobre isso. Então, vocês sabem que tem os arquitetos, né? E eles que fazem acontecer os dinheiros, não é isso? Todo um processo, uma história, né? Que vem nisso aí, não é isso? Então, como vocês estão vendo aqui, né? No caso, aqui é o que ocorreu com as ruínas do cais, né, do Valango, né, restauram apenas alguns degraus e pedras soltas, né, como vocês estão vendo, que não são bonitos ou refinados, porém essas ruínas indicam, gente, o local onde muitos africanos, né, escravizados, né, desembarcaram no Brasil, reféns de mercadores de escravos, certo? Então essa tem uma história, né? Tem uma história muito bonita, tem uma história que faz parte, né, de muitos anos, não é, gente? E tem também tudo o valor sentimental, histórico e político, não é? Dessa época, né? Que faz parte, né, dessa cidade, não é isso? Então a cidade, nós temos aí, né, como vocês estão vendo, marca, né, marca mesmo, tá? Então são acontecimentos que tem que restaurar, tem que organizar isso aí, né, por conta dessa história, né, desses monumentos, tá bom? E agora vamos prosseguir com o conteúdo. Patrimônios brasileiros. Nesse capítulo você vai conhecer o patrimônio no Brasil, pautado na diversidade. O que é diversidade? Vários acontecimentos. E na preservação mundial da cultura humana. Então, diversidade são várias, se for na cultura, são várias culturas, né? Uma diversidade cultural, né? Aí aqui, como eu já falei, né? Já falamos da abertura do capítulo, né? E agora a pergunta que vocês vão responder. Muitos locais são considerados patrimônio, não por sua beleza, mas pela história que contém. As ruínas do cais do Valongo contam uma história feliz ou triste. Elas contam uma parte da história de qual povo?
Então, você vai lá onde a tia começou a falar, ó, bem aqui, fala do povo, povos escravos que vieram, né? De qual a história? Na história do Brasil colônia, né? Então, você vai voltar aqui nesse quadradinho do seu livro e vai ler e vai responder, tá bom? De acordo com o que nós estudamos, tá? Aí vamos lá para aqui, ó, novo patrimônio brasileiro, né? Por muito tempo a cultura de grupos indígenas e de afrodescendentes não foi considerada parte do patrimônio nacional. Isso porque antes apenas obras de artes e prédios antigos no estilo português eram considerados patrimônio, né? Então, os patrimônios culturais afro-brasileiros, a partir de 1970, vários lugares foram considerados locais de memória, né? E, e patrimônio, mesmo sem ter grandes construções, não é isso? Como a gente já tinha explicado anteriormente. Atualmente, o significado histórico e cultural de um local é mais importante que a construção em si, como é o caso das ruínas do cais do Valongo. Essa mudança no conceito de patrimônio ocorreu com a atuação da ONU e o fortalecimento do movimento negro. Desde então, aumentou, né, o interesse em pesquisar e conhecer as culturas e as histórias indígenas e afro-brasileiras. Certo, gente? As ruínas do cais do Valongo, né, do Valongo, ele representam parte da história da escravidão. Né? Já o Quilombo dos Palmares representa parte da história da resistência à escravidão. É diferente, tá? Ele ficava no interior do estado de Alagoas e resistiu, aliás, aos ataques de portugueses por mais de 100 anos. Seu líder, você já sabe, essa história também você já sabe, mas nós estamos relembrando, tá? O líder deles era o Zumbi dos Palmares, né? Foi morto em 1965 ou 1695 e o Zumbi ele foi reconhecido como um herói nacional no ano de 1997. A Serra da Barriga, onde fica localizada, né, o Quilombo dos Palmares, ela foi transformada em patrimônio nacional no ano de 1986. Não foram encontradas ruínas de Palmares, mas sobre o local onde o quilombo ficava, foi criado um Parque Memorial Quilombo dos Palmares, que pode ser visitado pelos turistas. Olha que interessante, né, gente? Muito bacana você estudar, né, tudo. Então, aqui nós temos o José do Patrocínio, jornalista, né, ativista ao movimento negro. Então, depois vocês dão uma olhadinha, uma lida, tá? Para falar mais sobre ele, estudar mais sobre ele. E aqui, gente, nós temos uma atividade com a lupa na mão, né, referente ao texto, né? Então, o texto abaixo explica um pouco sobre a transformação de Palmares em patrimônio cultural. Leia e responda as perguntas. Então, considerando que o Quilombo dos Palmares representa a história de resistência ao modelo colonial imposto ao território brasileiro, o reconhecimento e a valorização da Serra da Barriga como patrimônio cultural no ano de 1986 representaram um importante passo do governo brasileiro quanto ao estabelecimento de políticas afirmativas e de fortalecimento das referências culturais negras e afro-brasileiras na construção identitária do país, né? Então aqui nós temos a primeira pergunta. Pesquise, né? Nós temos que eu já pesquisei, já colocou para vocês. Com certeza vocês também já fizeram. Então pesquise o significado da expressão destacada no texto. Então aqui, ó, essa destacada é políticas afirmativas. Políticas afirmativas são ações temporárias para diminuir desigualdades raciais, religiosas, financeiras ou de gênero na população. Segunda questão. Por que Palmares é considerado importante para a população brasileira?
apesar de não ter vestígios materiais, né? Só tinha o local, né? O terreno, mas não tinha mais, né, vestígio de nada, né? Então, por quê? Porque Palmares fez parte da história da resistência à escravidão no Brasil. Aqui nós vamos falar na página 202, que é até a nossa página de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre o patrimônio cultural indígena, né? Então, como vimos, para se contar para a parte da história de um povo, não é necessário o local, tenha uma grande construção. Outro exemplo disso é a Cachoeira da Onça, né? A Cachoeira de Iuaureté, né? Iauareté, né? Na cidade de São Gabriel, da Cachoeira, no estado da Amazônia. Olha que linda, né, gente? Oh, agora bem geladinha, né? Deve ser. A Cachoeira da Onça é considerada sagrada para várias etnias indígenas que habitavam na região, né? Olha quem é que está protegendo: Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, INPA. Essa cachoeira é considerada sagrada por 14 etnias indígenas que moram na região perto dos rios Iuapés e Papuri. Ao todo são mais de 30 mil pessoas. Esses povos, eles acreditam que suas etnias surgiram ao redor da cachoeira, que é a paisagem de vários mitos tradicionais. Eles utilizavam as águas da cachoeira para preparar alimentos e se divertir, e plantar alguns produtos nas terras férteis ao redor. Ela passou a ser considerada patrimônio cultural no ano de 2006. Gente, nós vamos parar por aqui, né, nessa página, que é a nossa atividade de hoje, né? Nós vamos continuar com as nossas aulas, tá? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, façam as tarefas e até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau.